Deus os abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez, nesta ocasião, para compartilhar das Sagradas Escrituras, este alimento espiritual para as nossas almas. Meus preciosos irmãos, hoje, como vocês estão vendo, falar deste assunto ordenação ministerial, dando sequência nesta linha que eu tenho falado sobre os ministérios, o ministério quíntuplo, e é importante, já que entrei neste assunto, falar também de como esses homens são ordenados, de como acontece então essa ordenação ministerial de acordo com as Escrituras, de acordo com a mensagem, para que nós possamos então seguir este caminho pelas Escrituras Sagradas. Então, ganhando tempo aqui, já vamos direto aqui para o conteúdo, para que Deus nos ajude aqui mais uma vez. Deixa eu abrir aqui o... Bom, a leitura base aqui para este conteúdo está em Atos capítulo 1, verso 4, onde nós vamos ler aqui. E você pode ler todo o capítulo, quando Jesus estava ali nos seus últimos momentos com os discípulos e deixando então essa mensagem para eles. Nós sabemos que antes deles cumprirem aquele ide, de Mateus 28, 19, antes deles pregarem o Evangelho após a ressurreição de Jesus, se tratando após a ressurreição de Jesus, eles ficaram aguardando ali em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E hoje nós temos visto que a ordem tem sido diferente. As pessoas, elas primeiro têm sido enviadas, muitas vezes por uma igreja, por uma placa, pelo ministério, mas antes de ter sido revestida de poder, antes de ter sido revestida do Espírito Santo. E isso não vai gerar, isso não vai causar os resultados que são alcançados quando essa pessoa ou esse indivíduo é ordenado por Deus, quando essa pessoa é enviada pelo Espírito Santo após ela ser revestida do poder de Deus. Então vamos aqui à leitura, Atos capítulo 1, verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, isso aqui Jesus, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Promessa essa, eles serem cheios do Espírito Santo. Então qualquer homem de Deus, enquanto ele não ser cheio do Espírito Santo, ele não vai sair para pregar às pessoas, para levar para as pessoas algo que ele ainda não tem. Porque levar religião, isso o mundo faz com muito êxito. Agora, levar para as pessoas a vida de Deus, levar para as pessoas o poder e demonstração, esse evangelho pregado com poder e demonstração, pregado provando a ressurreição de Jesus, e isso somente para aqueles que esperam por essa promessa ser cumprida em suas vidas. Então, hoje nós temos muitas pessoas com dons, sim, com esses ministérios atuando, mas pessoas que não são revestidas desta promessa de Deus, que não foram
então ordenadas por Deus para estarem atuando. Por isso, apenas consegue gerar, como o profeta nos seus dias dizia, um batista gera outro batista, um quadrangular gera outro quadrangular, um assembleiano gerando outro assembleiano. Então, hoje, o máximo que as pessoas das igrejas da mensagem estão conseguindo fazer é gerar outros tabernaclianos, outros do ministério A, do ministério B, do ministério C, porque não passaram pelo cumprimento desta promessa, que é o start, que é o ponto inicial, o ponto de partida. Então vamos aqui para a primeira citação. Veja bem, acompanhe aqui o que o profeta está dizendo. Eu disse: o Senhor Jesus me deu o Espírito Santo para pregar o Evangelho e me deu uma comissão. Bem, essa é a ordenação de que precisamos. Então, só com essa citação aqui, nós já temos a definição para a ordenação que nós precisamos. Seja o evangelista, seja o pastor, seja o profeta, seja o mestre. Qualquer um desses ministérios, a ordenação que ele precisa é o Espírito Santo. O Espírito Santo comissionar essa pessoa, para que então essa pessoa possa atuar não só com o dom, mas principalmente com o doador. E aí esse dom não vai ser usado pela pessoa, mas vai ser usado pelo Espírito Santo. Essa pessoa vai ser um vaso, um instrumento então usado pelo Espírito Santo. Então veja bem, o Senhor Jesus me deu o Espírito Santo para pregar o Evangelho e me deu uma comissão. Então, após a pessoa ter o Espírito Santo, aí a gente volta nesses estudos, nesses conteúdos que eu postei sobre o ministério quíntuplo, o profeta mostrando ali confronto de Efésios com Josué, o Espírito Santo, né? Josué é um tipo do Espírito Santo, introduzindo as pessoas na terra e posicionando elas. Uma vez que essa pessoa recebeu essa promessa, o Espírito Santo batizou a sua alma, então essa pessoa foi introduzida no corpo e ela então é posicionada. Então, quando essa pessoa é enviada, quando essa pessoa vai então pregar o Evangelho, seja ensinar, seja efetuar essa comissão que Deus deu para ela, ela vai efetuar na posição que Deus colocou ela. Então esse homem, ele vai ter o conhecimento de qual função que ele exerce no corpo. Ele já vai ser enviado sabendo, eu sou um evangelista, eu sou um mestre, eu sou um profeta. Ele não vai ficar tentando ocupar lugar de outro membro. Porque sem o Espírito Santo é isso que acontece. A pessoa não sabe se ela é pastor, se ela é mestre, se ela é evangelista, se ela é apóstolo. Sem o Espírito Santo a pessoa não está posicionada no corpo. Então tudo isso prejudica. Aí o profeta segue dizendo: Jesus disse aos seus discípulos: não estou criticando essas coisas, mas elas tiveram seu tempo. Ele não disse: ide, estudai para ser ministro por tantos anos. Ele disse: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então essa foi a ordem de Jesus, a instrução de Jesus, que eles ficassem, que eles aguardassem até que eles fossem revestidos do poder do alto, para então eles iniciarem seus ministérios. Mas o que acontece hoje? Um homem ordena outro homem e esse homem sai e inicia seu ministério. Uma igreja ordena esse homem e esse homem vai exercer seu ministério. Essas pessoas, a maioria delas, não aguardam ser revestidas do poder do alto, para então ser Deus exercendo o ministério na vida delas. Ele disse isso a homens que não sabiam assinar o próprio nome.
e depois disso que o Espírito Santo vier sobre vós, então ser-me-eis testemunhas. Aí aqui vem o ponto. Esse ministério quíntuplo, ou qualquer um dos outros dons, é para ser testemunhas de Deus, testemunhas de sua ressurreição. Mas o que nós vemos aí no geral é testemunhas do ministério ABCOD. É testemunhas atuando conforme os ministérios em que saíram. Nós não estamos vendo testemunhas de Jesus Cristo, pessoas que testemunham a ressurreição de Jesus Cristo, pessoas em que você verifica em suas vidas que Jesus ressuscitou. Isso aqui, eu nem vou entrar nos sinais seguirão aos que crê, nem vou entrar nessa parte, mas só mostrando aqui que seguindo esta ordem, essa ordenação, conforme Jesus disse lá em Atos capítulo 1, conforme Jesus instruiu os seus discípulos, então essas pessoas, como disse aqui, como o profeta está citando, então ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e até Brasil, e até a América do Sul. Ser-me-eis testemunhas. Então, o que nós estamos tendo é uma multidão de enviados, mas sem ser testemunhas de Deus. Aí o profeta diz aqui, essa é a ordenação. Então, o que desejamos quanto ouvintes desses ministérios, quanto igreja de Deus, ao receber esses ministérios, desejamos receber pessoas, ministérios, homens ordenados por Deus, porque estes são testemunhas de Deus. E os homens, os quais desejam atuar em algum desses ministérios, qual deveria ser o desejo? Atuar nesses ministérios sendo testemunhas de Deus, sendo ordenados por Deus. Aí está aqui o profeta nos mostrando a ordenação. Então vamos seguindo aqui. Parágrafo 73 agora. Não temos registro de Jesus alguma vez ir a qualquer escola ou se formar em quaisquer seminários. No entanto, tem havido mais seminários erguidos em seu nome para causas religiosas do que tem havido para qualquer outra coisa que já houve no mundo. Nós nunca tivemos qualquer registro dele alguma vez ir à escola. Entretanto, tem havido mais escolas erguidas em seu nome do que qualquer outro tipo de nome que há debaixo do céu. As escolas, nunca soubemos dele escrever um livro. No entanto, tem havido mais livros escritos sobre ele do que todo o resto da literatura que já foi escrita. E hoje, sua Bíblia é o livro mais popular que há em todo o mundo, entre toda a literatura. E se as pessoas nos Estados Unidos, veja que coisa que o profeta chama a atenção. Se as pessoas nos Estados Unidos que foram curadas pelo poder de Deus voltassem o coração para Deus, um reavivamento cairia sobre esta nação que fecharia todos os bares. Lojas de bebidas e lojas de uísque estariam completamente fora de cena. As igrejas estariam lotadas. Os cinemas estariam vazios domingo à noite. E um reavivamento cairia sobre esta nação. Mas quando eles veem isso acontecer, as coisas que Deus faz, ainda exclamam: quem é ele? Quem é esse que vem? De onde vieram? Quem é este? Com que autoridade se faz isso? Mensagem: quem é este? Veja, irmãos, e é o que acontece hoje. Se Deus levanta um homem, como normalmente acontece, como Jesus, por exemplo, se levanta trazendo a palavra, seja ela em forma de pregação, de ensino, e esse homem, vamos trazer para o cenário da mensagem hoje, se esse homem não sai das igrejas, dos ministérios grandes aí da mensagem, conhecidos aí, é as mesmas perguntas que são feitas. Quem é ele? Quem é este que vem?
Se você não foi ordenado aí por uma grande igreja do Brasil, por um grande nome aí do Brasil, se não vem de algum destes canais, você nunca vai ser reconhecido. As pessoas fazem estes mesmos questionamentos. Independente do conteúdo, pode ser o conteúdo de fé de rapto, as pessoas não vão dar atenção, não vão dar crédito. Aí as pessoas do grupo mesmo, onde essa pessoa que é levantada por Deus pertence, as pessoas estão mais preocupadas se essa pessoa é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é barbuda, se ela é sem barba, do que se essa pessoa foi ordenada por Deus. As pessoas estão mais preocupadas com características físicas do que se a pessoa foi ordenada por Deus. Veja o quanto as pessoas estão distantes. Aí, se não é do ministério onde eu pertenço, eu não vou ouvir. E aí, se estivessem nos dias de Jesus, não iriam ouvir Jesus, não iriam dar atenção a Jesus, porque Jesus não veio de nenhuma igreja grande, Jesus não veio de nenhum ministério grande, muito pelo contrário. As 4 principais religiões que tinham ali em Israel, Jesus não veio de nenhuma delas. Não veio dos saduceus, não veio dos fariseus, não veio dos escribas, não veio dos outros lá que eu esqueci o nome. Então, essa mesma igreja hoje não daria crédito para Jesus. Esses mesmos indivíduos hoje que não reconhecem Deus agindo em simplicidade, como sempre agiu, passariam por alto nos dias de Jesus também. Mas vamos seguindo aqui. Veja mais uma escritura. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Veja que interessante. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então veja que interessante aqui. Nessa igreja de Antioquia, nós tínhamos profetas e mestres. Veja como a igreja começou cumprindo exatamente aquilo que Paulo falou lá em Efésios 4, verso 11, né, que Deus designou apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. Então, essa igreja tinha o quíntuplo de Efésios. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo guiando essa igreja, o sobrenatural de Deus, ali por uma profecia, quem sabe, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito Santo disse explicitamente ali naquela igreja, mas essa igreja adorando ao Senhor, jejuando, ou seja, essa igreja buscando a Deus ali, essa igreja estando ali no sobrenatural, na presença de Deus, Deus vem e diz explicitamente: separa-me Barnabé e Saulo. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, igrejas, indivíduos hoje que estão iniciando um trabalho, ou mesmo igrejas que estão aí seguindo seus trabalhos, veja a forma que foi separado os homens de Deus na igreja. A forma que a igreja, o qual a fé dos filhos devem voltar, deve ser restaurada a fé desses pais. Veja como nossos pais aqui apostólicos agiram. Como o Espírito Santo no meio deles, isso aqui é a soberania da igreja. O Espírito Santo expressamente no meio deles, dizendo: separa-me Barnabé e Saulo. Isso aqui é soberania da igreja, irmãos. Nós queremos a soberania da igreja, isso aqui é a soberania da igreja. É disso que nós precisamos. Mas essa igreja estava jejuando, orando. Mas hoje as pessoas
sendo mais carnais do que nunca, como o Espírito Santo vai atuar nessa igreja? Então, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Está vendo como foi o envio desses homens? Após o Espírito Santo expressamente dizer: separa-me Barnabé e Saulo, essa igreja jejuando e orando, agora esses homens são enviados. Enviados por quem? Enviados pelo Espírito Santo. Irmãos, aqui está o detalhe. Aí nós temos hoje tantos ministros, tantos obreiros, mas enviados por quem? Pela igreja? Pelo homem? Aí nós temos histórias de igrejas com um trabalho tão grande, com um trabalho tão maravilhoso ali, abençoado, mas passou um tempo, aquilo se acabou. Por quê? Porque foi um trabalho feito pelo homem, porque foram ministros, obreiros enviados pelo homem. Não foram enviados pelo Espírito Santo, não foram levantados, separados pelo Espírito Santo. Então aquele trabalho não consegue continuar. Aquilo não conseguiu perpetuar. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E o outro detalhe aqui, irmãos, é que sendo enviados pelo Espírito Santo, como nós estamos lendo aqui, e falando aqui de Saulo e Barnabé, aí nós vemos por que acontecia o que acontecia na vida de Saulo, de Paulo. Aí nós entendemos o porquê daqueles resultados, o porquê que aquelas pessoas, que Paulo podia chegar numa cidade e converter 1, 2 pessoas e amanhã tinha 30, 100, 200, porque elas eram convertidas pelo Espírito Santo. Por quê? O homem que estava pregando para elas, Saulo, Barnabé, porque eles eram enviados pelo Espírito Santo. Então eles geravam cristãos. Eles não geravam mais um igrejeiro, mais um da igreja de Jerusalém ou da igreja de Antioquia, do tabernáculo de Antioquia. Vamos gerar um tabernaculiano de Antioquia. Vamos gerar agora um do ministério de Jerusalém. Não era isso que era gerado. Era gerado convertidos pelo Espírito Santo, cristãos. E é isso que eu desejo. Então vamos seguindo aqui mais um pouco, ainda no mesmo capítulo. Isso que eu estou lendo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui qual capítulo que eu estou lendo. Se não me engano aqui, Atos capítulo 13. Então verso 5 agora. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Então vocês vão percebendo que antes desses homens serem enviados, antes deles fazerem todas essas missões, pregar a palavra de Deus, eles estavam reunidos na igreja de Antioquia, jejuando, orando, esperando serem enviados, serem comissionados pelo Espírito Santo. Mas cadê que a igreja de hoje faz isso? Cadê que as pessoas hoje fazem isso? Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então levantou aqui alguém, para impedir que esse homem cresce, na palavra de Deus. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, tá vendo? Saulo, cheio do Espírito Santo, porque aí vem as oposições, o diabo vai levantar, obviamente,
para impedir as pessoas de alcançar a fé, principalmente a fé de rapto. Mas se esse homem está revestido de poder, se esse homem está cheio do Espírito Santo, olha o que vai acontecer. Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Atos capítulo 13, verso 1 ao 12, você pode conferir aí na sua Bíblia. Então, veja, irmãos, Paulo estava trazendo o ensinamento da palavra, mas junto a isso foi acompanhado o poder de Deus. Deus confirmando a palavra, aquilo que Paulo estava pregando, ensinando. Veja aqui mais uma escritura. Agora Paulo dizendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versos 18 e 19. Veja aqui. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Então, irmãos, foi profetizado a respeito do ministério de Timóteo, da comissão de Timóteo. Porque a igreja, como nós vimos ali, a igreja de Antioquia, a igreja vivia naquele sobrenatural, a igreja vivia na presença de Deus, o Espírito Santo tendo liberdade na igreja. Então levantava ali uma profecia: separa para mim Saulo e Barnabé, Timóteo, separa para mim Timóteo, ordenei para isso, para aquilo. O Espírito Santo tinha liberdade nessa igreja, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Então, veja aqui uma carta de Paulo para Timóteo. Agora aqui mais uma citação também importante. O profeta William Branham, nessa mensagem que fostes ver, né? Está aqui 1º de outubro de 59, parágrafo 82. Esse é o sinal de que a verdadeira igreja da santidade hoje, apesar de estarem caindo tanto, ainda é a marca do chamado de Jesus Cristo. Os homens e as mulheres que defendem o evangelho inadulterado de salvação para a alma, para os pobres, para os necessitados. Não o grupo aristocrático que se veste de tal modo em suas igrejas que um pobre se sente fora do lugar, mas um grupo humilde de pessoas. É aí onde o evangelho é anunciado. Os enfermos saram, oram pelos enfermos. Deus confirma o ministério deles com sinais e prodígios. Preste atenção nisso aí que o profeta está dizendo, irmãos. Deus confirma o ministério deles com sinais e prodígios. Agora, isso aí foi só lá para a igreja primitiva? Agora, como o profeta está dizendo ali no início do parágrafo, hoje, irmãos, as igrejas, e eu estou dizendo igrejas da mensagem, tá, irmãos? As igrejas, você entra nos sites, nos canais do YouTube, ou vai nessas igrejas pessoalmente, o foco é na estética. São altares bonitos, igrejas bonitas, sites bonitos, porque as pessoas, irmãos, o que atrai elas é essa beleza, é essa atração ali, é esse cenário que visivelmente é mais atraente. As pessoas não são atraídas pela palavra, não são atraídas pelo Espírito Santo. Pela música bonita, banda, orquestra, todas essas coisas, é isso que atrai as pessoas. Você vir aqui com um canal com menos recursos,
de som, de equipamentos, de transmissão. Isso não atrai as pessoas. Porque as pessoas não estão preocupadas com o conteúdo, com essa ordenação, se esse homem foi ordenado por Deus ou não. Elas estão atrás de algo belo, que atrai aos seus olhos, seus sentidos naturais. Enquanto o profeta está dizendo que Deus confirma o ministério deles com sinais e prodígios. Aí a igreja está bonita, está rica, as pessoas bem vestidas, com seus carros cada vez melhores, mas cada vez menos sinais e prodígios, cada vez menos o poder do Espírito Santo nessas igrejas. Aí nós voltamos lá, Apocalipse 3. Essa era de Laodiceia, rica sou, de nada tenho falta. É o cenário que nós estamos vendo. Mais uma escritura aqui, 2 Timóteo capítulo 1, versos 6 ao 8. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, o dom de Deus, nós vamos vendo aqui que esse dom não é dado pela imposição de mãos, esse dom não é recebido através de imposição de mãos de alguém, é dado por Deus. A imposição de mãos, nós vamos ver o profeta falando que é um reconhecimento, é um estreitamento ali de companheirismo, mas é Deus que dá esse dom. Paulo aqui está aconselhando a Timóteo a manter viva essa chama desse dom que Deus deu para ele, né? Porque vem os desafios, vem as dificuldades, vem as oposições, mas mantenha viva essa chama do dom que Deus te deu. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 8. Então veja aqui, irmãos, cada um desses dons é para testemunhar do Senhor, né? Testemunhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para esta citação que é também importantíssima aqui para este assunto. Parágrafo 171. Coloquemos isso em ordem, um minuto. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1. Depois eu vou abrir ali a escritura. Rapidamente, ouçam isto. Este é Paulo. Agora, ele teve de seguir até a perfeição com esta igreja. Paulo está endereçando isto a cristãos. Quantos cristãos há aqui? Deixem-nos ver sua mão. Então, se você é cristão, irmão, se você é cristão, irmã, isso está sendo endereçado a você. Muito bem, isto não é para bebês. Agora, isto é para aqueles que podem comer alimento sólido. Então, irmãos, agora uma remessa muito grande já fica para trás. Porque hoje o que mais tem é bebê na igreja. E mais grave ainda, tem muitos que nem bebês são, irmãos. Tem muitos que ainda estão no ventre da mãe igreja. Tem muitos que ainda estão na gestação, que ainda são gerados. Bebê pelo menos já foi nascido. Tem muitos que nem bebês são. Imagina a gravidade do negócio. Mas vamos lá, isso aqui é para aqueles que podem comer alimento sólido, cristãos. Agora, capítulo 1, observem a quem ele endereça isto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aí o profeta comenta, não pela ordenação do bispo, não pela organização. Veja o profeta ressaltando e Paulo afirmando, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Peraí que eu preciso voltar aqui, eu pulei.
Vou voltar o slide aqui que eu pulei sem querer. Então, só um momentinho aqui, irmãos, que eu pulei o... Pronto. Achei aqui. Tinha pulado o slide ali sem querer. Então, veja bem. Apóstolo, um que é enviado pela vontade de Deus aos santos. Esses são os santificados ou consagrados que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então veja bem, aos santos, aí o profeta explica, santificados ou consagrados, então enviados a esses. Parágrafo 172. A quem ele está endereçando isto? Aqueles que já estão na igreja. Quando vocês estão em Cristo, vocês estão em seu corpo. Está certo? Então vocês são membros da igreja. Então aqui, irmãos, não é membro da igreja do tabernáculo ABCOD, do ministério ABCOD, não. Membros da igreja de Jesus Cristo, que já foram introduzidos neste corpo. A estes, Paulo está endereçando esta carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então isso aqui você encontra na mensagem 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo, 11/9/1960. Aí está aqui a escritura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Efésios capítulo 1, verso 1. Mais uma escritura aqui, Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Veja que maravilhoso. E nós lemos lá em Atos capítulo 13, a escritura que comprova exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Vamos seguindo. Mais uma citação. Veja aqui no parágrafo 224. Eles denegriram sua autoridade. Cavalheiros, não sabem que somos discípulos de Moisés? Não sabem que somos servos de Cristo? Não sabem que examinamos as Escrituras diariamente e não temos absolutamente nada? Disseram, o Messias viria ao seu templo. Nenhuma notícia dele ir a um templo. Onde está ele? De que escola ele veio? Perguntem aos irmãos, tanto metodistas quanto batistas e presbiterianos, vocês sabem. Fariseus, saduceus e assim por diante. Que cartão de companheirismo ele leva? Onde está a sua autoridade? Até mesmo para pregar? Ele não foi ordenado, ele nem mesmo tem direito de pregar. Ele disse, agora a resposta de Jesus. Minha ordenação vem de Deus, minhas obras vindicam que eu sou. Isso mesmo, eu não tenho que ter vossas cartas. Mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Veja, irmãos, o mesmo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo lá, quando aqueles fariseus, saduceus, aqueles sacerdotes, escribas, todo aquele pessoal questionava ele, mas de onde você veio? Questionava ele, o profeta também recebeu os mesmos questionamentos. Deus manifestando novamente em uma carne humana, um homem que foi ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Veja aqui mais uma escritura. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Então são várias afirmações que nós temos de Paulo demonstrando essa ordenação, Veja que esta mensagem, nós vamos entrar aqui, a partir do parágrafo 11. Assim, sendo, eu fiz esta afirmação, que não há tal coisa como denominações da igreja. Não há tal coisa, é denominação de loja. O termo loja é usado no sentido de confraria, como, por exemplo, loja maçônica. Você somente nasce na igreja. Então, irmãos, usa-se esse termo igreja
né, que começou a usar lá no Novo Testamento. Mas hoje nós temos muitas lojas aí que as pessoas colocam ali um nome, né, que leva esse nome da mensagem. Nós temos várias lojas hoje que levam esse nome da mensagem. Nós temos várias pessoas que levam o nome de cristãos, mas são cristãos nominais. Porque essa igreja, o profeta diz aqui, conforme as escrituras dizem, você somente nasce na igreja. E quando alguém diz, eu sou presbiteriano, você pertence à loja presbiteriana, está vendo? Então, trazendo hoje para o cenário das igrejas da mensagem. Hoje as pessoas pertencem à loja do tabernáculo A, à loja do tabernáculo B, à loja do tabernáculo C. Por isso, elas não podem ouvir, não podem receber qualquer que seja o homem enviado por Deus, mas que não pertence àquele grupo, daquele companheirismo da loja. Entende? Que elas são vinculadas àquela loja, elas não nasceram na igreja. Você pertence à loja batista? Não à igreja batista, não há tal coisa. E buscamos isto e descobrimos na Bíblia que até mesmo dizer tal coisa é blasfêmia. Isso aí é o profeta que está dizendo, irmãos. Isso mesmo. Leia direto no manuscrito original do Diaglota Enfático que a Bíblia disse que este poder chamado a igreja está cheio de nomes blasfemos. Vem? Chamando a si mesmo de cristãos e colocando a si mesmos como cristãos e simplesmente vivendo qualquer tipo de vida. Vê? Isso devia gerar vergonha na cara das pessoas. Isso devia gerar vergonha nas nossas caras. E isso certamente se compara com um sonho que uma irmã aqui na igreja teve, que nós explicamos aqui esta manhã. Agora, nos tempos bíblicos, a maneira que ordenavam um ministro era através do reconhecimento de um dom de Deus nesse ministro. Então vem a questão ali da imposição de mãos, que, como o profeta está dizendo, nos tempos bíblicos, a imposição de mãos ali era um reconhecimento ao dom de Deus nesse ministro, né? Nesse ministério. Agora, estas expressões exteriores, e nós vemos o irmão McCartney, que é um ministro metodista ordenado que viu a luz do evangelho completo, nós cremos nele, um irmão amável, tem uma família simpática e ele veio até nós e ele está tentando manter unido um pequeno grupo lá em Ohio, com o irmão e a irmã Dausch e o resto dos irmãos lá. E nós o amamos aqui, cremos ele ser um homem chamado por Deus, assim como fizemos com o irmão Jim, com o irmão Graham, com o irmão Junior Jackson, com o irmão William, com cada um que nós enviamos daqui, nós os trazemos diante desta congregação, dando este testemunho, da mesma maneira que vocês têm ouvido, impondo-lhe as mãos, uma vez que cremos que eles são chamados por Deus e damos nossa sanção a isso e pedimos que as bênçãos de Deus lhes sigam. Veja aqui a continuação. Encontre você algo diferente, fora da Bíblia. Se você encontrar, será fora da Bíblia. Essa era exatamente a maneira que eles faziam no tempo da Bíblia. Era impor as mãos sobre eles, em ordenação. Eles impunham as mãos sobre os diáconos e os colocavam na igreja. Tudo era por imposição de mãos. Não assinando um cartão de papéis unindo-se a certo credo ou algo assim, eles impunham as mãos e o deixavam livre no Espírito Santo. O deixavam ir. Amém? Deus o guia da maneira que Ele quer. Isso é tudo. Essa é a maneira que nós cremos em fazer isso. Então hoje, um homem é ordenado pela loja A, B, C ou D, pelo homem ali, pelo pastor, pelo ministro, pela pessoa responsável ali, por aquele companheirismo. Essa pessoa ordenada, ela tem que seguir a liderança daquele que a ordenou.
tem que seguir aqueles passos. Não há liberdade no espírito, tem que pregar aquilo que está sendo pregado. É o que nós vemos. E assim é agora. Cremos que o Espírito Santo chama homens. O Espírito Santo ordena homens. Não importa, poderíamos impor as mãos sobre o irmão McCartney ou qualquer outro ministro, vez após vez, durante todo o dia e dar-lhes longas folhas de papel que ele pudesse assinar, fazer voto aos credos. Isto jamais lhe adiantaria nada. Mas deixe o Espírito Santo alcançá-lo uma vez. É isso. Isso dá conta do assunto. Ninguém tem de dizer-lhe mais nada. Ele vai, estão vendo? É só isso. E então, a única coisa que podemos fazer é um companheirismo, em que reconhecemos que nosso irmão está nessa posição. Deus abençoe o irmão McCartney, o irmão virá aqui à frente um instantinho, o irmão Neville, o irmão Collins, ministros, se desejarem estar ao lado, seria um prazer se viessem aqui um minutinho. Queria vir aqui voltar-se para a audiência, aí chama ali o irmão para fazer ali a oração por ele, se você for seguindo a leitura, eles oram por ele ali, e o profeta vai falando aqui, segundo esta igreja e este grupo de pessoas aqui, uma igreja é um grupo de pessoas que está reunido, sem organização, há somente uma maneira de ser membro do corpo de Cristo, que é você nasce nele pelo Espírito Santo, e nós cremos que nosso irmão nasceu neste corpo, recebendo um chamado em sua vida para pregar o Evangelho. Agora veja bem, irmãos. Quero chamar a sua atenção para esse outro detalhe aqui, porque a mensagem do profeta, irmãos, você tem que ficar atento, porque em comentários simples que ele faz, ele vai deixando pérolas importantíssimas para nós. Veja esse detalhe. Ele está falando aqui que somente uma maneira de ser membro do corpo de Cristo, que é você nasce nele, pelo Espírito Santo. E nós cremos que o nosso irmão nasceu neste corpo, correto? Recebeu um chamado em sua vida para pregar o Evangelho. Então você pode notar aqui, nessa afirmação do profeta, que para a pessoa receber o chamado de Cristo, primeiro ele tem que ter nascido nesse corpo. Então, pessoas que nem nasceram nesse corpo e afirmam ter um chamado de Deus e estão aí executando algum ministério, ele pode até estar executando ali, pode até ter um dom e estar fazendo aquilo. Mas é o que o profeta pregou, tentando fazer um serviço para Deus fora da vontade de Deus. Está fazendo uma obra para Deus, mas fora da vontade de Deus. Por quê? A ordem é essa. O profeta está explicando. Há somente uma maneira de ser membro do corpo de Cristo, que é, você nasce nele, pelo Espírito Santo. Que é o que aconteceu lá com Josué. Introduziu as pessoas na terra. Depois de introduzir essas pessoas, então elas foram posicionadas. E aqui nós precisamos primeiro nascer nesse corpo, ser introduzido nessa igreja, ser membro deste corpo, para então receber um chamado em sua vida para pregar o Evangelho. Essa é a ordem. É o que aconteceu lá na igreja de Atos, a igreja primitiva, e é o que nós precisamos voltar, né? Ser restaurados a isso. Aí o profeta dizendo, nós somos testemunha disso, desta noite, que o apoiamos com nossa oração. E aí o profeta, ali com os ministros, ali inicia a oração pelo irmão, e vai falando aqui palavras de apoio para o nosso irmão aqui. Você pode acompanhar ali na mensagem. Então termina aqui a oração, né? Deus o abençoe, irmão McCartney, que a graça de Deus possa sempre permanecer com o irmão, dá-lhe o desejo sincero do seu coração, Deus esteja com o irmão. Esta é a ordenação que eu conheço da Bíblia, a mão direita de companheirismo, todos que dão ao irmão
a mão direita de companheirismo nesta igreja, levantem a mão, nossas orações, nosso apoio para ajudá-lo a permanecer naquilo que é a palavra eterna de Deus. Isso você encontra na mensagem Ordenação, 4 de novembro de 1962. Pode ler lá na íntegra. Então vem aqui mais uma escritura do apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. Que glorioso! Um homem que tem segurança, convicção por quem ele foi enviado. Por isso Paulo podia ter ousadia, irmãos. Por isso ele tinha aquela coragem, aquela ousadia. Ele sabia onde ele estava firmado. Veja essa citação, parágrafo 138. Mas veja você, a congregação devia estar observando a mão do Senhor, ver se Deus tem lhe dado sua ordenação ou não. Irmão Brana, irmão Brana, então o que a congregação deveria estar observando hoje? É características físicas desses homens? É se esses homens vieram de seus tabernáculos? Se esses homens vieram ordenados por grandes homens? Qual que é a observação que a igreja deveria estar fazendo hoje? Então, irmão Brana, devia estar observando a mão do Senhor, ver se Deus tem lhe dado sua ordenação ou não. É para isso que nós devíamos estar olhando. Porém, hoje eles crucificam o Filho de Deus novamente. Quando um homem é capacitado pela graça de Deus, é chamado de Deus para deixar Deus se refletir através dele. As obras que eu faço, vós também as fareis. Ele disse, observem em que dia estamos vivendo. Mensagem e acusação, 7 de julho de 1963. Mas a maioria não está fazendo essa observação. A maioria não está. É por isso que tem a liderança que merecem. É por isso que tem os resultados que tem. Então nós vimos os apóstolos, os discípulos, aqueles homens ordenados por Deus, Deus refletir através deles. E é o que um homem, como está dizendo o profeta, um homem que é capacitado por Deus, pela graça de Deus, chamado por Deus, hoje ele também estará refletindo Deus através dele. Vamos seguindo aqui. Parágrafo 27 em diante. Observe quando o tempo da palavra prometida estava para cumprir-se. Deus chamou Moisés por pré-ordenação e o elegeu para o trabalho. Está vendo? Deus sempre tem a pessoa em posição na hora certa. Por pré-ordenação, Deus elegeu Moisés para o trabalho. Nada falha com Deus. Ele o disse, não pode falhar. Se falha, então Deus falha, porque Deus é a palavra. Observe agora, a palavra tinha que ser manifestada. E quando a palavra tem que ser manifestada de uma promessa, Deus sempre envia um profeta para manifestar essa promessa, porque a palavra do Senhor vem a ele. Moisés, pré-ordenado para o propósito, foi chamado para o trabalho. Ninguém mais podia fazê-lo. Quando Deus chamou uma pessoa para um trabalho a fazer, não há ninguém que possa tomar o lugar dela. Não há ninguém que possa tomar o seu lugar, a sua peculiaridade. O profeta diz isso várias vezes, né? Porque essa orelha não pode tomar o lugar deste olho, que não pode tomar o lugar do nariz, que não pode tomar o lugar da boca. Cada um foi chamado para uma função, uma posição. Continuando aqui, parágrafo 31. Quão frequentemente tenho pensado como gostaria de tomar o lugar de Oral Roberts, como gostaria de tomar o lugar de Billy Graham, alguém assim como Billy Graham, ir falar a uma audiência de pessoas, chamar pecadores ao altar, esquecer isso e ir para casa, não ter que
parar-se lá e lutar novamente. Não posso ser Billy Graham, mas nem Billy Graham ser eu. Somos ambos, não posso ser Oral Roberts não pode ser eu. Você é cada um colocado na economia de Deus em seu exato lugar. Um jejua o tempo todo e comunga com Deus, enquanto o outro expulsa demônios porque este aqui está jejuando, mas é o corpo inteiro de Cristo operando em conjunto, a unidade. Quando vemos estas barreiras denominacionais fragmentando-nos, isto é o que fere meu coração. Veja, porque essa é a coisa que nos separa. Nós somos um. Não há pessoas grandes entre nós. Ninguém grande entre nós. Somos todos iguais. Somos filhos de Deus. Há somente um grande entre nós. E esse é Cristo. Temos que reconhecê-lo. E se procuramos honra uns dos outros, não podemos ter fé, porque estamos tendo fé uns nos outros. Temos que ter fé em Cristo, e Ele é aquele entre nós em que temos que ter fé, e então fé no que Ele está fazendo e nos tem dado. Mas as pessoas têm a tendência de colocar a sua fé uns nos outros, de depositar a fé delas em grandes homens. Se levantam grandes homens, se levantam grandes ministérios, então essas pessoas depositam suas fé nisso. O que acontece? Aquilo cai as pessoas junto. Agora, ninguém podia tomar o lugar de Moisés. Não importa o quanto ele tenha fugido, não importa o quanto ele tenha tentado esquivar-se disto, ainda assim Deus sabe o que está fazendo. Ele sabia exatamente o que tinha que tomar e fazer de Moisés. Estas coisas tinham que acontecer. Agora observe, ninguém podia tomar o lugar dele. Mensagem A Voz do Sinal, 13 de março de 1964. Você pode ler também na íntegra. Então veja, irmãos, se Deus te comissionou, se Deus te chamou para algo, no tempo certo, no lugar certo, Ele vai cumprir isso com você. Ninguém vai tomar o seu lugar. Isso vai se cumprir. Por mais que o homem fuja disso, se Deus o pré-ordenou para algo, ele vai cumprir, né? Moisés fugiu o máximo daquilo, mas não adiantou. Vamos aqui para mais uma citação. Mas quando o dom de profecia está operando, não pode ser recebido a menos que 2 ou 3 o julguem, para ver se está certo ou não. Mas um profeta, singular, o profeta fala aqui, prophet, nasce um profeta, surge um profeta. Tudo o que ele diz em nome do Senhor é absolutamente verdade, se ele está profetizando. Agora você diz, isto foi para o Velho Testamento? Oh não, eles tinham profetas no Novo Testamento. Ágabo e muitos deles foram profetas no Novo Testamento. Nós encontramos lá no livro de Atos, a profecia de Ágabo, que era ali um dos profetas do Novo Testamento. Mas agora, isto não vem pela imposição de mãos. Se você colocar as mãos, eu sei no que você está pensando sobre os presbíteros lá embaixo, mas isso é como um menino que cresceu em uma igreja e eles sabem que ele vai ser um pregador. Eles veem o dom trabalhando nele, coisas assim, eles simplesmente impõem as mãos sobre ele para a ordenação. Isso é o quê? O que eles colocam em suas mãos. Então aqui, irmãos, esse exemplo que o profeta está dando aconteceu com Timóteo. Os anciãos perceberam esse dom que Timóteo tinha de falar a palavra de Deus e então eles reconheceram aquele dom que já havia ali. Por exemplo, numa igreja, uma criança ali, um rapaz, cresce e as pessoas vão notando a maneira dele falar, a maneira dele expressar, dele manusear a palavra de Deus. E daí a pouco lhe dão ali uma oportunidade e ele vai se sobressaindo, então eles vão e apenas reconhecem aquilo, né, através de uma imposição de mãos ali dos anciãos da igreja, dos ministros, e reconhece aquele dom que já havia naquela pessoa, mas que foi manifestado, que foi percebido. Agora, então foi algo, agora eles fizeram um grande trabalho. Eles fizeram a organização perceber que eles não eram os únicos na praia, então fez algum bem.
Mas, no entanto, o Espírito de Deus um dia destes irá remover tudo isso e levar a igreja tão certo quanto qualquer coisa. Isso mesmo. Agora, um dom tem que primeiro ser reconhecido como estando na Bíblia. Então, tudo temos que voltar nas Escrituras. Qualquer dom que seja, tem que estar nas Escrituras. Então, se está na Bíblia e o homem o reivindica, então se Deus confirma aquele dom que é verdade, então ele deve crer que o homem é verdadeiro. Mas se Deus não testifica deste dom, Hebreus 11, verso 2, Deus testifica de seus dons. Bem, então, se esse dom é testemunhado por Deus, então Deus dá o dom ao homem. Se Deus diz assim, você não tem o direito de duvidar. Bem, agora um dom de profecia, dom de discernimento, dom de sabedoria, dom de conhecimento, e todas essas coisas são dons divinos que se instalam na igreja. Mensagem Percebo que tu és profeta, 14 de junho de 1953. Mais uma instrução aqui para Timóteo. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. 1 Timóteo capítulo 6, verso 20. Agora, mais uma citação aqui, irmãos. Vamos caminhando já para o fim. Parágrafo 45. Há dons na igreja, como você diz, dons de profecia. Sim, irmão, mas há uma grande diferença, né? Porque as pessoas elas confundiam, né? O dom de profecia com o profeta, né? O profeta por ofício, o profeta, aquele profeta do quíntuplo de Efésios. Aí o profeta está fazendo aqui essa distinção. Hoje ainda, mais no mundo denominacional que as pessoas confundem isso, né? Mas vale a pena a gente trazer aqui isso. Você tentou fazer um dom de profecia um profeta. É completamente diferente. Um dom de profecia deve ser julgado diante de 2 ou 3 juízes, né? Aquele dom de profecia ali de 1 Coríntios 12, ele precisa ser julgado por 2 ou 3 juízes ali da igreja, né? Anciãos e tal. Mas nunca o de um profeta deve ser julgado. Sua palavra é verdadeira desde o berço. Deus o determinou isso. Creio que Moisés nasceu profeta quando saiu do ventre de sua mãe. Você acredita nisso? Ele não tinha nada para fazer porque ele era Moisés. Deus o fez Moisés, né? Não tinha como Moisés fugir daquilo. Como ele tentou fugir e não teve jeito. Isso está certo? João Batista, 712 anos antes de nascer, Isaías o viu e disse que era a voz de quem clamava no deserto. Ele nasceu, tinha que ser chamado de João, porque eles não deixaram nomear mais nada. Seu pai ficou mudo porque duvidou do anjo. Isso está certo? Como ele poderia ajudar nisso? Predestinação, pré-ordenação. Leia o livro de Efésios. Ele coloca as coisas em ordem. Jesus disse a seus discípulos: eu os conheci antes da fundação do mundo. Antes que o mundo começasse, ele sabia disso. Todas as coisas foram feitas e ordenadas ali. Estamos apenas trabalhando de acordo com as escalas, o cronograma, melhor dizendo. Aí o profeta cita aqui a escritura de Jeremias, capítulo 1, verso 4, que diz assim: antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, eu te conheci e te santifiquei e te ordenei profeta às nações. É isto certo? Como ele tinha alguma coisa a ver com isso? Não é. Você nasceu assim. Que coisa tremenda, né, irmãos? Isso está numa mensagem Cura Divina, 20 de 6 de 1954. Essas mensagens que eu peguei aqui do inglês, está aqui o nome em inglês, caso você queira conferir, examinar. Então, antes da pessoa nascer, ela já foi escolhida, pré-ordenada para isso. Mais uma citação aqui, irmãos. A igreja deveria ter uma comissão assim. Vá em frente, não pare. Apenas continue seguindo em frente. Quando este avivamento terminar, comece outro em algum lugar. Não espere, apenas continue se movendo para Deus. Apenas continue seguindo em frente, porque as pessoas estão morrendo todos os dias em algum lugar. Talvez 100 mil pessoas morrem todos os dias no mundo.
Acredito que 125 mil morrem todos os dias no mundo. E cerca de 100 mil deles morreram sem conhecer a Cristo. Não temos tempo para ficar por aqui. Temos que ir em frente e não afrouxar um pouco. É isso que estamos fazendo aqui. Não estamos perdendo tempo. Vamos postando conteúdo, trabalhando para que de alguma maneira as pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus, né? Parágrafo 21 agora. E os pregadores, não esperem até que Oral Roberts ou William Branham ou qualquer outra pessoa pratique a cura divina em sua igreja. Vamos em frente, as pessoas estão morrendo. Vamos levá-las ao homem de Deus que é Cristo. Não espere por algum evento especial. Vá agora, você é o servo de Deus, tanto quanto qualquer outra pessoa. Você é chamado, você é metodista, batista, presbiteriano. Se você tem uma comissão de Deus, a ordem geral é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Imponha as mãos sobre os enfermos e eles vão se recuperar. Estes sinais seguirão os que creem. Se você recebeu uma comissão de Deus, você recebeu uma ordenação de Deus para fazer estas coisas. Você diz, Jesus pode fazê-los. Ele disse, você pode fazê-los. Em meu nome, eles devem. Amém? Você tem a carroça na frente dos bois, vê? Tudo bem. Em meu nome expulsarão demônios. Eles porão as mãos sobre os enfermos. Está certo? Eles porão suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa é a comissão. Vamos pegar e ir. Somos muito negligentes com essas coisas hoje. E como temos sido negligentes, né? Como a igreja tem sido negligente com essas coisas. Mas que Deus nos ajude a captar isso, né, irmãos? Mensagem Elias, 1º de março de 1955. Também pegada ali no inglês. E mais uma escritura aqui para nossa meditação. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Filipenses capítulo 2, verso 22. Deus nos ajude a alcançar essa aprovação. Parágrafo 10. Jesus nosso Senhor, enquanto ele andava aqui na terra, ele não ia de um lugar para o outro com grandes entretenimentos e o aplauso dos homens e o aplauso das audiências e das grandes coisas floridas que os homens deste mundo ou os professores o louvariam. Mas cada passo que ele deu foi ordenado pelo Senhor. Eu simplesmente amo isso. Quando ele disse mesmo aos 12 anos de idade, não sabeis vós que devo cuidar dos negócios de meu pai? Como isso nos deixa envergonhados quando estamos o tempo todo vagando por aí? E a Bíblia disse que os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Devemos andar em sua ordenação por nós. Ande como um cristão, fale como um cristão, viver como um cristão, e nós o vemos reunido com os conselhos dos homens. E nós o vemos reunido com o conselho dos homens. Ele se reúne às vezes com grandes conselhos de homens. Uma vez nós o vemos encontrar-se com 500, novamente com 70, uma vez com 12, uma vez com 3. E ele ainda prometeu que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. É a ordenação de Deus que ele se reúna no conselho. Não importa quão pequeno seja, é seu dever, seu privilégio e seu amor guardar os mandamentos de Deus para se encontrar com você onde quer que 2 ou mais estejam reunidos em meu nome. Ele se encontrará com alguém em um quarto secreto e ali onde seus corações são derramados. Deus prometeu se encontrar. Que tremenda essa citação, né, irmãos? 11/6/1956 e temos vivido um momento que isso tem acontecido, né? 2 ou 3 reunidos numa cidade, mais uma minoria em outra, e mesmo nas igrejas que se reúnem em nome do Senhor, apesar da quantidade de pessoas que tem ali, é uma minoria que está preocupada, né, em guardar, né, os mandamentos de Deus. Veja mais essa citação, parágrafos 133 e 134. Você tem
tem isto, você mesmo. Aqui está, no livro que diz que você deve ter este selo. Aqui está as leis dos Estados Unidos, diz que um marechal deve embalar esse selo. Se ele não tem esse selo, ele absolutamente não é um marechal. Não o receba, porque ele não é um marechal, porque a lei do livro diz que ele deve levar este selo. Jesus disse, estes sinais o seguirão, siga-os. Não deveria, pode ser, alguns deles, ele disse, eles seguirão aos que creem. Essa é a confirmação da comissão, que eles foram enviados. Um homem, eu gosto disso, só me faz bem saber disso. Sim, Senhor. Então eu sei que essa é a comissão que vem ao meu coração, o selo do Espírito Santo. Isso mesmo. Então, agora depois de saber como é esse envio, né, essa comissão, agora vem também saber se isso é confirmado, a confirmação dessa comissão. Agora, irmãos, nós olhamos para a igreja hoje, para os homens aí enviados hoje, nós não temos visto essa confirmação da comissão. Não temos visto o Espírito Santo confirmando na maioria dos homens que estão aí pregando o Evangelho. Por quê? Porque volta no início aqui do conteúdo do nosso estudo. Não esperaram, não aguardaram ser revestidos de poder, não aguardaram o cumprimento da promessa em suas vidas. O Espírito Santo não foram introduzidos neste corpo. Por não serem introduzidos, então não aconteceu essa chamada por Deus. Tá vendo como uma coisa vai desencadeando outra? Então, assim, meus irmãos, nós encerramos aqui este assunto, né, pela graça de Deus, consegui ir até o final aqui do conteúdo com os irmãos. Creio que foi de grande bênção. Claro, muito mais poderia ser dito aqui a respeito disso, mas Deus nos concedendo graça, vamos seguindo aqui para demais assuntos, trazendo mais conteúdo. Como o profeta diz ali, não vamos perder tempo, vamos trabalhando, vamos levando este evangelho, esta mensagem, para que todos quantos Deus chamou, Deus predestinou, Deus elegeu, que possa alcançar. E a nós, que já estamos dentro deste aprisco, dentro desta arca que é a palavra, possamos ser despertados para estas promessas, para tudo isso que Deus tem dito a nosso respeito e então tomar posse disto. Que Deus os abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.